Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos dar início à nossa escola dominical no dia de hoje. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos falando sobre os propósitos da vida cristã. Estamos na página número 8, lição número 2. Quem ainda não tiver a sua revista atualizada, tem ali as folhas imprimidas, é só buscar, ok? Vamos então ficar de pé, vamos iniciar com uma oração. Eu vou pedir ao irmão Santana para iniciar com uma oração, por favor. Oremos. Soberano Deus, Pai que está nos céus, nós mais uma vez somos gratos a Ti por esta oportunidade, por esta manhã, Senhor, de poder virmos buscar a Tua face e adorar o Teu nome. E pedimos a direção do Teu Espírito, Senhor, na pessoa do Teu servo, Pastor Cabrito. Que o Senhor dê o entendimento, que o Senhor dê a sabedoria necessária para que ele possa ser um arauto para transmitir a Tua palavra, Senhor, e os nossos corações se alimentem nesta manhã através da Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor continue abençoando a vida desta igreja, a vida de cada servo Teu, de cada serva Tua, de cada irmão, cada irmã. Meu Deus, aqueles que estão a viajar, que o Senhor continue abençoando da mesma forma. E que o Senhor continue se fazendo presente em nosso meio, neste lugar, revelando o Teu poder, a Tua vontade, a Tua grandeza, Senhor, o Teu querer seja feito em nossas vidas. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas imperfeições. Às vezes não chegamos a um grau que queres, Senhor, mas sabemos que Tu és Deus de misericórdia e que temos dado a oportunidade de buscar a Tua face enquanto se pode achar. Então permanece conosco, fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Santana. Podem tomar o lugar. Então, como eu já estava a dizer, nós vamos dar continuidade à nossa lição, os propósitos da vida cristã. Estamos na lição número 2, o propósito de viver pelo sobrenatural. Quem se lembra da lição passada sabe que nós damos início à história da vida de Daniel, né? E agora vamos entrar naquilo que era a questão da sua interação na área sobrenatural, né? A interação de Daniel com Deus e, consequentemente, também com os reis e os sábios daquele tempo. O versículo chave encontra-se em Daniel, capítulo 2, versículo 19, que diz: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus, ao Deus do céu. A reflexão diz: os segredos do Senhor estão à disposição de quem se aproxima do seu trono em verdadeira comunhão. Introdução. Um rei que havia conquistado o mundo, subjugado povos e nações, foi abalado por um sonho. O verdadeiro governante dos céus e da terra criou uma situação para revelar o seu propósito à humanidade. A interpretação do sonho de Nabucodonosor sintetiza a história do mundo e revela que Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Essa revelação foi dada a um homem fiel e que buscava em Deus as respostas de que precisava, que compreendia a necessidade de viver na dependência do socorro divino. Daniel nos ensina neste episódio que os sonhos dados por Deus só ele pode interpretar, que os mistérios divinos são desvendados pelo próprio Deus e que devemos buscar em consagração os elementos espirituais que nos farão vencer os desafios da vida cristã. Uma vida sem milagres, revelações, mistérios e respostas do alto é vazia e monótona. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Está em Colossenses 3, versículo 1. Então vamos hoje falar sobre aquela passagem que Daniel ainda não era conhecido pelo rei, ainda não era conhecido no meio dos sábios, mas que foi chamado... Qual é a página? Página 8. Se não trouxeram a revista de casa, têm que buscar ali os papéis que estão imprimidos. Eu trouxe de casa, mas Sim. não tem aqui não. A minha está até o 6. Sim, tem que buscar os papéis. Folhas de plástico. Falta a lição número 2. Ah, tá. Isso. Ok? Pronto. A desvantagem de imprimir. Aqueles que deixaram as revistas aí eu já tinha colocado dentro, não é? Por isso, os que querem levar para casa têm que sempre buscar as folhas na lição nova. Ok. Então vamos à
ao primeiro tópico, o sonho do rei mostra a falibilidade humana. A forma como o assunto foi narrado nos traz algumas lições espirituais. Subtópico 1. Há coisas que estão apenas no controle de Deus. Deus concedeu aos homens várias capacidades, mas estabeleceu algumas pelo seu próprio poder. Quem é que pode abrir Atos, capítulo 1, versículo 7? Quem encontrar pode ler. Atos, capítulo 1, versículo 7. Assim, Atos 1:7. Ele disse: não vos importa saber o tempo ou a época que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Obrigado. E Deuteronômio 29. Bem lá no início da Bíblia. Para o Senhor, nosso Deus, porém arroladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém? Então aqui fica desde já claro que Deus tem certos mistérios, tem certas coisas que Ele decretou pelo seu próprio poder, que nós ainda não podemos compreender, mas no tempo certo, não? Nós iremos perceber. No Antigo Testamento aqui Moisés deixa claro que houve coisas que Deus revelou, que são claras e que devemos passar de geração em geração, mas há coisas que Deus ainda não revelou ao seu povo. E no Novo Testamento nós vemos aqui que é aquilo que Jesus também deixou claro, não é? Deus é que tem a hora certa da segunda vinda de Cristo. Deus, pelo seu poder, já sabe tudo o que vai acontecer, mas Ele ainda não revelou à sua igreja e isso acontecerá no momento oportuno. Amém? O A diz: teve Nabucodonosor uns sonhos. Daniel 2, versículo 1. Representam as coisas que os homens não podem controlar. A vida, o tempo, a saúde, etc. Mas todas as áreas da nossa vida estão sob o domínio de Deus e Ele pode efetuar a sua vontade. Amém? Então, quando Nabucodonosor teve um sonho, ele estava... Nós, assim como nós, quando temos um sonho, nós não controlamos os sonhos. Nós sonhamos aquilo que aparece. Né? Há pessoas que sonham mais, há pessoas que sonham menos, mas no geral, nós estamos simplesmente a dormir e de repente temos uma certa imagem, ou algum pensar, ou qualquer coisa assim, e aí surge esse sonho. Nós não controlamos e assim é com muitas situações da nossa vida. Nós não temos diretamente o controle de certas coisas que acontecem na nossa vida, que acontecem na nossa família, talvez algum acidente. Nós perdemos muito rapidamente o controle sobre a nossa vida. Mas uma coisa é clara: Deus tem o controle sobre tudo. Amém? Amém? A parte B diz: tive um sonho. Daniel 2, versículo 3. O passado, o presente e o futuro pertencem a Deus. O rei havia sonhado, que foi o passado. Estava perturbado no presente, e queria saber o sonho e a interpretação que demonstra o futuro. Quem poderia resolver essa equação? Isto está no domínio divino. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13, versículo 8. Então, a nossa resposta para situações que passamos no passado, que afetuam o nosso presente e o nosso futuro, somente Jesus Cristo pode resolver. E C, está perturbado o meu espírito. Daniel 2, versículo 3. O interior do homem é um lugar onde Deus pode transitar, pois Ele conhece as veredas do coração humano. A expressão perturbado, hebraico pa'am, deriva de uma raiz que significa golpear, bater persistentemente. Só Deus pode tirar as angústias do coração do homem e o acalmar de suas inquietações. Em um mundo tão perturbado, alvoroçado e enfermo, os recursos divinos, a paz, a alegria do Espírito Santo, são a solução para a alma humana. O próprio Daniel relata que foi socorrido pelo Senhor. Daniel 10, versículo 13 e versículo 19. Vamos abrir. Daniel, capítulo 10. O versículo 3 e depois o versículo 19. Vou pedir à Materzinha para ler o versículo 3
E eu vou pedir à irmã Jacqueline para abrir o versículo 19. Daniel 10, versículo 3 e depois o versículo 19. Não comi manchados de pecado, nem tenho coisa, é melhor, estou sem ovos. É esse. Sim, pode ler aqui. Versículo 3. Manjares desejáveis não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com um coelho. Até que se cumpriram as 3 semanas. Okay. Versículo 19. 19. E disse: não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Amém? Então nós vemos aqui, nesta mensagem, que de verdade Daniel sabia que o seu socorro estava em Deus. E Daniel nos mostra que nós devemos colocar a nossa confiança também no Senhor. Enquanto o rei estava perturbado por qualquer situação, por aquele sonho que ele tinha tido, ele não sabia bem o que fazer com essa informação, Daniel estava confiante em Deus. E foi aí que ele recebeu a revelação divina sobre aquilo que o rei estava também sonhando. Amém? Subtópico 2. Os recursos humanos não adquirem as coisas de Deus. Nabucodonosor desejou comprar o que não se pode comprar, os recursos de Deus. As armas espirituais são concedidas a quem buscar em Deus. Quem conhece esta passagem, não podemos ler, Daniel 2, versículo 6. Daniel capítulo 2, versículo 6. Talvez a irmã Arlete pode dar continuidade. Daniel capítulo 2 e o versículo 6. Irmã Arlete. No painel. A sua música. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Amém? Ok, então nós vemos aqui que o rei estava a pedir aos seus sábios, aos seus magos, aos seus feiticeiros para interpretar aquele sonho e estava a prometer uma grande recompensa. Isto acontece antes de chamarem Daniel. Ok? E todos conhecem a história, os homens não conseguiram interpretar o sonho, não houve resposta nenhuma, não é? Eles estavam todos também com medo, não é? Porque sabiam se fossem dizer alguma coisa que não agradasse o rei podia talvez matá-los, não é? Que não era algo fora do comum, mas eles não conseguiram interpretar nada. Ponto A. Os dons do Espírito Santo. Simão ofereceu dinheiro aos apóstolos e foi repreendido. Cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro? Não tens parte neste ministério. Atos 8, versículo 20 e 21. Os irmãos lembram-se desta passagem em que Simão, neste caso nenhum dos discípulos, mas sim um feiticeiro, estava interessado nos dons espirituais, não é? E então ele queria comprar, estava a falar com os apóstolos e queria comprar esses dons. E então essa foi a resposta. O batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e as ferramentas para o serviço são dádivas de Deus aos que creem em Jesus. Nós devemos desejar essas dádivas de Deus. Nós devemos desejar os dons espirituais por parte de Deus. Mas é Deus que as dá. Nós não podemos forçar nada, nós não podemos exigir nada. Deus é que sabe e capacita no momento oportuno. E até pode retirar esse dom. Ele pode até dar um dom só para um instante. Um exemplo fácil. A Bíblia também tem vários exemplos assim, não é? Deus pode usar alguém
para dar uma profecia uma única vez. Não é isso que o torna um profeta. Porque um profeta Deus usa constantemente. Mas Deus dá no tempo oportuno. E às vezes nós podemos até confundir as coisas e pensar, essa pessoa é muito espiritual. Não, Deus capacita. Deus diz na sua própria palavra que Ele até poderia usar as pedras. Deus usou uma mula para falar, não é? Por isso, Deus pode usar todos e tudo como quer. Mas nós devemos desejar os dons de Deus para Ele usar para a sua glória, na sua igreja, no momento oportuno. Não é para nós enaltecermos, não é para nós pensarmos que somos o cara, não é para nós pensarmos que somos aqui como Simão, vamos fazer lucro. Se eu fazer assim umas curas, eu posso ser o melhor médico privado e fazer bom dinheiro. Não é? É só dizer, Deus, no teu nome Jesus, cura este. A operação é fácil, não é? Mas não é assim que funciona, não é? Se tivesse esse dom. Se tivesse esse dom, não é? Por isso, Deus é que capacita e devemos pedir a Deus. Não é? Claro que o nosso desejo é, se sabemos que Deus nos usa numa certa área, também usar essa área, porque é para isso que Deus nos chama. Não é? Por isso é que Ele também fala sobre os 5 cargos, não é? Fala sobre o evangelista, fala sobre os pastores, fala sobre os mestres, fala sobre os profetas, fala sobre os ensinadores, não é? É essencial isso. Não é? É necessário que haja pessoas que estejam dispostas a cumprir o seu chamado. Mas é Deus que capacita. Eu não posso querer ser um profeta, um apóstolo, só porque o outro irmão também é. Não é? Eu não posso pensar que Deus quer que eu seja isto só porque a outra pessoa também é. É que essa não é a intenção correta. A intenção daquilo que Deus quer para as nossas vidas, nós temos que pedir a Deus. Não é nenhum pastor, não é nenhum obreiro, não é nenhum profeta que nos vai revelar e vamos aceitar tudo, irmãos. Não? Porque nós temos que também medir aquilo que ouvimos. É também um ensino bíblico. Vamos ao ponto B. Os milagres e os mistérios de Deus. Os sinais acompanham a vida daquele que é alcançado pela graça de Deus e a revelação de mistérios é inerente à vida cristã. Vamos abrir a 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 18. A senhora irmã Delfina, se levou a sua revista para casa, tem aí as folhas novas ao lado do Queiroz. É só pedir que ele tem lá, se não tem uma revista também sua. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e até 18. Quem encontrar pode ler. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Até o 18. Até o 18? Se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Ok, obrigado, irmã Jacqueline. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém? Então nós temos aqui o convite de parte da palavra de buscar verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós. E nós temos que ser ousados, né? Temos que ter a coragem de encarar aquilo que Deus também tem para nós, porque vai ser uma luta espiritual, irmãos. Se Deus nos capacita, Ele quer nos usar, mas o inimigo também sabe que nós fomos capacitados e quer nos humilhar. Por isso temos que, de verdade, desejar os dons de Deus, mas também nos preparar e buscar de Deus para que Ele nos capacite e nos use da maneira que Ele pretende. É uma vida de busca a Deus. Não?
Porque senão recebemos e vamos falhar. Não é? Se não somos profetas, assim como Jonas, e vezes queremos fugir para não cumprir com a missão de Deus. Também não é para isso que fomos chamados para aquilo que Deus nos chamou. Amém? Segundo ponto, ou segundo tópico, a atitude de Daniel mostra a nossa dependência de Deus. O jovem Daniel poderia usar os mesmos argumentos e artifícios utilizados pelos magos, astrólogos, encantadores e caldeus. Afinal de contas, era um homem inteligente e douto. Ele poderia tentar resolver a questão com os recursos humanos disponíveis. Porém, o servo de Deus compreendeu que estava diante de um desafio que só poderia ser superado com armas espirituais. Amém? Então, Daniel, mesmo sendo um jovem sábio, não respondeu na hora. Ouviu o sonho, não interpretou da maneira como ele pensava que devia de interpretar, ele se retirou-se e foi orar. Pediu sabedoria a Deus, pediu revelação a Deus. E é algo que nós também podemos aprender com esta situação. Muitas vezes nós temos a resposta já na ponta da língua. Mas será que essa resposta está alinhada com aquilo que Deus verdadeiramente quer fazer nas nossas vidas? Será que a decisão que nós muitas vezes tomamos é aquilo que Deus quer verdadeiramente fazer? E eu acho que isso é o importante. Nós, como cristãos, não somos aqueles que têm a solução para tudo. Mas nós temos aquele que tem a solução para tudo. Nós conhecemos aquele que tem a solução para tudo. E em vez de pensarmos que somos os super sábios, os super homens, super crentes, nós temos que simplesmente relembrarmos que temos o super Deus, o único Deus. Amém? E pedir a Ele conselho. Para isso é que Jesus disse que enviou o Conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo. Para isso é que Ele habita em nós. E muitas vezes nós tomamos decisões e depois reclamamos. Deus, porquê é que acontece isto na minha vida? Irmãos, acontece porque nós, no momento decisivo, não pedimos ajuda a Deus. E depois reclamamos porque as coisas estão a correr mal. Não é? Aí eu acho que é a essência. Não é? Pedir direção ao Espírito Santo. E foi aquilo que Daniel fez. Retirou-se e pediu tempo ao rei e foi falar com Deus. E Deus deu resposta. 2.1. Ele confiava inteiramente em Deus. Daniel 2.16, que diz: E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Diferente do que talvez os outros astrólogos e sábios fizeram, Daniel pediu tempo. E nós, talvez o nosso patrão nos peça para fazer alguma coisa. Talvez a nossa familiar nos levam, ou situações dentro da nossa família nos levem a ter que tomar decisões. Vamos pedir tempo. Porque se, como se diz em alemão, se o bebê já caiu dentro do tanque, já não dá para fazer nada. Não? Agora temos que ser prudentes, temos que ser pacientes. Temos que esperar no tempo de Deus, pedir sabedoria a Deus para tomar decisão no tempo oportuno. Porque às vezes pensamos que a solução precisa de chegar já e o já vai danificar aquilo que Deus tinha preparado para nós. Não é? Daniel não duvidou de que receberia a resposta do Senhor. Ele pediu um prazo e garantiu que traria a interpretação. A ousadia de Daniel não era fortuita ou impulsiva, mas fruto de um relacionamento duradouro e íntimo com seu Deus. Daniel sabia que Deus não havia de o deixar nessa situação. Daniel percebeu que se ele foi chamado para ir ter com o rei, é porque Deus tinha um propósito. E nós às vezes pensamos, eu fui convidado por este ou por aquele, eu tenho que fazer isto ou aquilo, né? Que bênção, né? Eu é que sou, eu é que sei. Não, mas não é isso. Nós temos que perceber que quem nos dá as oportunidades não são as pessoas, não são os homens, é Deus. E é porque Deus quer ser glorificado. Amém? É porque Deus quer ser glorificado. Daniel conhecia o Senhor porque havia aprendido com seus antepassados. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, que diz Daniel 2:23. Assim iniciou a sua oração. Qual a influência dos testemunhos, dos pioneiros, dos pais, da história da igreja em tua vida? Não devemos ser indiferentes aos ensinos e à trajetória daqueles que nos ensinaram a amar e crer no Senhor. Se eles viveram pelo sobrenatural, devemos trilhar a mesma senda de milagres e de poder. Às vezes nós temos a tendência de pensar que antigamente era tudo melhor
Mas nós temos que reconhecer que se nós hoje estamos aqui é porque houve muitos homens e muitas mulheres que lutaram para que nós estejamos hoje aqui. É porque tivemos pais e avós que tiveram intercedente pelas nossas vidas. Houve nossos antepassados que oravam já pela igreja deste tempo. É porque esta causa não é um acaso. É Deus que está no controle de tudo. A igreja é de Cristo. Amém? Então nós vamos confiar e reconhecer aquilo que os nossos antepassados também fizeram, irmãos. E Daniel soube que no lugar onde ele está, não era o lugar onde ele devia de estar. Não era o lugar em que ele ia desistir de ser judeu. Porque a cultura babilónica tinha tudo para Daniel se tornar um homem sábio da Babilónia. Ser um homem prudente, crescer lá, aprender o idioma de lá. E ele aprendeu tudo. Mas ele nunca se esqueceu de onde ele veio. Ele não se esqueceu que era um judeu que pertencia ao povo escolhido por parte de Deus. E assim nós também somos filhos de Deus. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Amém? Ponto B. Daniel acreditava todo o mérito ao Senhor. Todas as vezes que testemunhamos uma manifestação sobrenatural ou quando fomos participantes dela, não esqueçamos que todo o mérito e todo o crédito pertence a quem faz e não ao instrumento utilizado. Daniel disse: "E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes." Daniel capítulo 2, versículo 3. José disse a Faraó: "Isso não está em mim. Deus dará resposta a Faraó." Gênesis 41, 16. Pedro afirmou: "Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem?" Atos capítulo 3, versículo 12. Os confidentes de Deus devem-lhe dar toda a glória. Amém? Se Deus está agindo em nossas vidas, toda a honra e toda a glória seja para Ele. Se nós hoje pudermos estar aqui, toda a honra e toda a glória seja para Ele. Se nós pudermos levantar, se pudermos respirar, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá a vida. Foi Ele que nos deu o fôlego de vida. É isso que nos diferencia dos animais ou dos restos dos seres viventes que existem nesta terra. É que Deus nos deu o seu fôlego de vida. Ele colocou o seu Espírito em nós. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E porque Ele nos tornou dessa forma e Ele tem um propósito especial para nós, nós temos que dar toda a honra e toda a glória a Ele. Porque Ele merece. Amém? Ele merece. Subtópico 2.2. Detalhes da oração de Daniel e seus amigos. Vejamos estas 3 lições. A. Daniel foi para a sua casa. Isso quer dizer, ele tinha um lugar de oração. B. Ele fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Ele tinha companheiros de oração. Ele não orou sozinho. Ele orou com os seus amigos. Quem é que são esses 3 amigos? Nós muitas vezes conhecemos só os nomes babilónicos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Os 3 que tiveram na fornalha. Foram os mesmos que oraram com Daniel por causa desta situação do rei. Não? E C. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo. Ele cria no poder da oração, da resposta e no livramento. Ele sabia que podia ser punido se trouxesse alguma resposta que não agradasse ao rei. Ele sabia que não podia inventar e não podia dizer coisas que não eram de parte de Deus. E então ele colocou tudo nas mãos de Deus. Creu que Deus ouviu a oração e que havia uma resposta e que havia um livramento através dessa visão que o rei teve. Amém? E o tópico 3, a resposta de Deus mostra o seu poder na vida dos homens. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Quando o Senhor respondeu à oração do profeta, ele evidenciou os efeitos do sobrenatural na vida de quem testemunha o seu poder. Amém? Quando Daniel recebe a revelação, o que é que ele faz? Ele louva a Deus.
Quando nós sabemos que Deus está no controle de tudo, quando nós sabemos que Deus responde às nossas orações, nisso nos deve levar a oração, a louvor, a gratidão. Daniel não foi logo a correr até correio, eu tenho resposta, eu sei o que é isso. Não. Ele agradeceu a Deus. Ele priorizou primeiro aquele que lhe deu a revelação do que aquele que precisava da resposta. Não é? E às vezes nós somos assim, fez clique na minha cabeça, vou logo a correr, vou logo ligar, vou logo mandar um WhatsApp para a pessoa saber que eu já sei a resposta. Não, vamos agradecer aquele que nos deu esse clique, não é? Aquele que nos deu a resposta. 3.1. O sobrenatural produz adoração ao Senhor. A vigília de Daniel e seus companheiros terminou em louvor e adoração. Se buscarmos os milagres e as manifestações espirituais, o mundo reconhecerá o poder divino na vida da Igreja. Amém? Irmãos, leiam os versículos em casa, que hoje o tempo está a correr um bocadinho, começamos um pouco mais tarde, porque é muito importante. Nós, de verdade, se Deus está connosco, Ele se fará visível também através dos milagres, das maravilhas, assim como Ele também prometeu-nos em Marcos, não é? Que os sinais e os milagres nos haviam de acompanhar. Nós não somente vamos evangelizar, não vamos somente pregar, não vamos somente batizar, mas nós vamos ver que Deus ainda continua a agir. E esse é também o nosso desejo, irmãos. Temos que fazer a nossa parte e Deus fará a sua, e eu creio nisso. Amém? 3.2. O sobrenatural produz temor. O rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, em sua admiração e deslumbramento diante do poder divino. Ele exaltou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que é que ele diz? Daniel 2, 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Amém? Para aqueles que dizem que a Trindade não existia no Antigo Testamento, está aqui uma das partes que também mostra isso. Não é? Porque o Deus dos deuses é o Pai, o Senhor dos reis é o Filho e o revelador dos segredos é o Espírito Santo. São características que são atribuídas a essas três pessoas de Deus. 3.3. O sobrenatural nos distingue do mundo. Observemos que a sabedoria de Daniel havia causado admiração em Nabucodonosor, mas a manifestação do sobrenatural causou temor e reverência. Então o rei engrandeceu a Daniel e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Daniel 2, 48. O mundo não é impactado por nossa sabedoria e capacidades. Isso apenas gera admiração. Mas o poder de Deus, através de nós, mudará a vida das pessoas. Amém? Aquele mesmo Daniel, aqueles mesmos 3 rapazes que estiveram na fornalha, aqueles rapazes que no início pareciam que estavam-se a rebeliar contra aquilo que o rei queria, não aceitando os manjares, não aceitando a cultura, não aceitando aquelas coisas todas que o rei estava a oferecer. Esses mesmos foram aqueles que foram usados por Deus para fazer uma diferença, de tal maneira que Daniel recebeu a melhor posição dentro do reino babilónico, que foi ser o adjuntor do rei, o governador. Com quem é que aconteceu isso também? Foi com José. Nós vemos que quando deixamos Deus usar as nossas vidas e somos verdadeiramente confiantes nele, não importa o que é que a política atual esteja a fazer, não importa o que é que a sociedade esteja a decretar, se nós formos confiantes em Deus e deixarmos que Deus nos use, nós podemos fazer a diferença não somente no âmbito da igreja, mas até mesmo dentro da sociedade. Amém? E eu creio que é para isso que Deus também nos chamou. Talvez nós não vamos ser o ajudante do chanceler aqui na Alemanha, mas por que não ter uma certa influência dentro da nossa própria Câmara, dentro do nosso município onde habitamos? Porque Deus nos dá contactos com pessoas que às vezes nós nem conhecemos e Deus nos ajuda talvez a aconselhar, a ajudar pessoas que muitas vezes nós não conhecemos e nem sabemos que área eles pertencem. Não? Por que não ser ajuntores dentro de um hospital? Por que não?
Há lá muita gente que está a passar mal, por que não ajudar dentro de uma prisão? Há muitas pessoas que estão a passar mal. E Deus nos pode usar nessas áreas. Somente nós também temos que estar dispostos a fazer. Amém? 3.3, o sobrenatural, isso já lemos. Conclusão. Ainda que vivenciamos dias difíceis e tenebrosos, a promessa do Senhor está em evidência na vida da Igreja e de cada crente em particular. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor fumaça. Atos capítulo 2, 17 a 19. Irmãos, é esses tempos que nós desejamos e eu creio que não são tempos vindouros, eu creio que são os tempos em que nós vivemos. Vamos não somente pensar, né, que eu sou um pecador tão falho. E somos, irmãos, e somos. Mas Deus nos quer levantar e não é para a nossa glória e não é porque nós somos merecedores, mas é porque Ele quer ser glorificado e ser conhecido em todo o mundo. Amém? Semana que vem, se Deus permitir, damos então continuidade à lição número 3. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer um curto intervalo, às 11h05, vamos dar início. Vou já pedir depois o grupo de louvor para subir. Amém? E que Deus nos abençoe.